Boa tarde, meus irmãos. São 4h11 da tarde. Hoje é sexta-feira, lua cheia, Shabat. E a gente vai fazer mais um pequeno vídeo aqui, porque trabalhar pro Pai não é trabalho, né, meus irmãos? É uma honra. E vamos falar um pouco sobre política. Mas não assim na nossa visão de homens e mulheres, mas na visão do nosso Pai. Será se o Pai é de acordo com a política? Será que o Pai é de acordo com esses governantes que existem? Será se estamos certos ao querermos o governo de homens sobre a nossa vida? Porque essas coisas a gente se pergunta, né, meus irmãos? Porque a gente vê no mundão aí as pessoas se gladiando, se matando, brigando, se xingando por causa de políticos, né? Porque a política, ela tem vários braços, né? Tipo esquerda, direita. E nesse viés ideológico as pessoas se perdem. Vira massa de manobra, né? Fica nas mãos dos políticos, como gado assim que vai pro matadouro. Só que as pessoas não pensam, não questionam. Elas sempre querem ser dominadas. É como se essas pessoas, meus irmãos, elas quisessem ser dominadas e serem controladas. Como se elas fossem robôs, zumbis. E na verdade, o Pai nos separou para sermos livres, entendeu? Livres de verdade, assim como no passado. Mas hoje não, hoje é todo mundo escravizado, todo mundo na coleira. E não somos diferentes do povo do passado. Porque a gente agora vai analisar um pouco da Escritura e ver que os nossos antepassados, eles eram do mesmo jeito. Eles tinham esses mesmos desejos de serem dominados e controlados. Porque vamos analisar aqui um estudo sobre a Escritura, que é bem interessante. Porque isso aqui, meus irmãos, não é uma opinião minha, tá? É sobre a palavra do nosso Pai, que está em Samuel, profeta Samuel. E vamos ver, aos olhos da Escritura e aos olhos do próprio Criador, sobre o que ele acha e sobre o que as pessoas achavam na época, né? Então vamos ver aqui, ó. Que com certeza é da mesma forma que hoje as pessoas pensam. O título é esse aqui, ó. Queremos um rei, o impeachment de Deus, né? Que foi o impeachment do nosso Pai. Então vamos começar aqui, ó. Queremos um rei, o impeachment de Deus, né? Queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar. Isso são as palavras das pessoas, tá? Da época. Para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Está em 1 Samuel, no capítulo 8, verso 20. 1 Samuel, a partir do capítulo 8, ó, conta-nos que um dia Israel, lembrando, meus irmãos, que Israel não é uma cidade de pedra, tá? Israel é o povo, entendeu? Israel é o povo. Israel não é uma cidade de pedra como as pessoas chamam hoje, que Israel é aquela cidade que está lá no Oriente.
Não, Israel é o povo. E essa Israel hoje está espalhada em toda a terra. Não sei se os irmãos sabem, mas fiquem sabendo. Israel cansou-se do governo do pai, né? Israel cansou-se do governo de Deus, né? Do pai. A nação começou a clamar: queremos um rei. Queremos um rei. É o que eles diziam, né? Sob a justificativa, ó. A justificativa deles, ó. Como todas as nações têm. Queremos um rei como todas as nações têm. Desqualificaram o grande e soberano rei que os libertou da tirania do Egito. Ou seja, eles rejeitaram o próprio Criador. Assim como as pessoas fazem hoje. Eles dizem que esse Deus aqui era tirano, mau e cruel e ele é o próprio diabo. Algumas pessoas por aí falam essas coisas, entendeu? Guiou-os através do deserto, criou um caminho seco no mar vermelho. Ou seja, quando todo o exército do faraó vinha matá-los e destruí-los, o pai abriu um caminho no mar e eles passaram a seco. Ou seja, eles rejeitaram esse Deus, esse Criador maravilhoso que poupou a vida deles das mãos dos egípcios, né? O texto acima é muito interessante, ó. E vivendo nossos pais uma fase tão difícil e complicada, onde a palavra impeachment, né, renúncia, se ouvem a cada dia a uma comparação com o que aconteceu com Israel, com o povo, tá? Não é a cidade de pedra, não, é o povo. E o Senhor é Desculpa, meus irmãos. E o Senhor é sua igreja. Há uma comparação com o que aconteceu com Israel, o Senhor e nós, sua igreja. Ou seja, uma comparação com o que aconteceu com o Pai e uma comparação com o que acontece com a igreja hoje. A mesma coisa. O povo de Israel, veja, o povo não é uma cidade de pedra, não. É o povo de Israel não queria mais. Mesmo por que eu fico enfatizando essa questão do povo de Israel? Porque hoje as pessoas, quando lê a Escritura, pensam que quando fala Israel está se referindo a uma terra. Uma terra e um pedaço de chão. Não é. É o povo, são as pessoas. É a mesma coisa como as pessoas falam hoje, a igreja do Senhor, a igreja do Pai, entendeu? É a mesma coisa, só que é o povo de Israel, o povo hebreu, o povo escolhido pelo Pai, entendeu? O povo de Israel não queria mais ser conduzido pelo Pai, ó, então pediu um rei a Samuel, pois eles queriam assemelhar-se às outras nações que eram governadas por reis, o famoso, né? Todo mundo faz, todo mundo tem. Israel pede o impeachment do Pai, ó. Pede o impeachment de Deus, né? Do Todo-Poderoso, nosso Pai. Ou seja, eles queriam que o Pai saísse fora e queria que um rei humano reinasse. Entendeu? Um homem, assim como eles. Abrindo mão da teocracia, onde o governo era do próprio Criador, ó, desejando um rei humano, uma monarquia como existia em todas as nações ao redor. Triste decisão, inicia-se a história dos reis de Israel. Veja, se esse Criador, se esse Deus fosse mesmo o diabo, você acha que ele sairia fora de campo, meus irmãos? Não, né?
Ou seja, mas como o pai é sábio, ele se retira, né, e deixa os homens à mercê dos próprios homens. Deus fala, né, para Samuel que os israelitas os desprezaram. Fazendo isso, como Deus fala para Samuel que os israelitas desprezaram fazendo isso, ou seja, rejeitando o seu governo. Como fizeram no deserto quando forjaram um bezerro de ouro e o adotaram como sendo o Deus verdadeiro que os havia livrado de Faraó. Ou seja, essas pessoas aqui fizeram um Deus com suas próprias mãos e disseram que aquele Deus foi quem livrou eles das mãos de Faraó. Pode, meus irmãos, um negócio desse? Como não se enfurecer, como não se indignar com essas pessoas? Não tem como, né, meus irmãos? Os israelitas esnobaram, fizeram pouco caso do poder e da grandeza de Deus, do nosso Pai, né? Consequentemente, desagradaram e pecaram contra Ele. Entendeu? Não só desagradaram o Criador, mas eles pecaram. Os israelitas tiveram o que desejavam, um rei segundo o seu coração. E o que era que estava segundo o coração deles, meus irmãos? Era ter um rei humano, né? E o pai permitiu eles ter. Saul era o homem mais alto e mais bonito de toda Israel. Veja, o pai não deu um rei qualquer, né? Não permitiu um rei qualquer, permitiu o mais bonito e o mais alto, ou seja, para que os olhos deles se maravilhassem. Nossa, que nosso rei é formoso, é bonito. Porque assim, as pessoas só compram o que é bonito. Mas por dentro, né? Não se pode comprar porque não se pode ver. Mas o pai vê tudo, né, meus irmãos? Saul era o homem mais alto e mais bonito de toda Israel. Um rei tão perfeito à vista. Era perfeito à vista dos olhos, né? É como o Messias disse, ó, se teus olhos te faz pecar, arranca-o e joga fora. Mas que era motivo de orgulho, ó, fez com que o que era motivo de orgulho fez com que o povo livre, era livre, perdesse a liberdade individual. Parabéns para eles, né? Parabéns para nós também, porque hoje a gente faz a mesma coisa, meus irmãos. Pois todos se tornaram servos, ó, quando não escravos do rei. Todos se tornaram servos e escravos desse rei Saul, ó. Os pesos, tributos sobre produto do campo e da pecuária, sobre as propriedades e todos os bens do povo, tornaram difícil a vida dos hebreus. Tornaram difícil a vida dos hebreus. Ou seja, um povo que era livre, tudo que plantava e colhia era seu. Apenas o pai exigia que eles dessem 10% da colheita para os órfãos e as viúvas que não tinham. Só isso que o pai exigia, que eles cuidassem das pessoas, que alimentassem as pessoas. Mas não que bancassem um rei e suas guerras, né? Mas foi o que o povo escolheu e o pai deu. Porque o pai é bom, meus irmãos, o pai é muito bom. Valeu a pena, ó, tão desastrada a troca? O autor aqui da matéria pergunta, valeu a pena, né? Tão desastrada a troca? Lógico que não, né, meus irmãos? Isso aqui é óbvio, tá na cara que não foi bom. Isso é para nós também hoje. Vale a pena trocar nosso Pai Todo-Poderoso por esses políticos que tá aí? Que é tributo sobre tributo, regra sobre regra, nos escraviza de todas as formas, nos saqueia e a gente ainda acha bom?
Ainda acha bonito? Porque eu não acho. Eu nunca votei na minha vida. Eu não concordo com nada disso que tá aí. Se caísse um meteoro, que nem o povo fala aí, se caísse uma bomba nuclear do céu aqui na Terra hoje e devastasse toda essa Babilônia, pra mim, ó, tava ótimo. Não suporto política, não suporto capitalismo, não suporto religiosidade, não suporto nada disso, meu. Isso aí pra mim tudo é lixo. Tudo é lixo. A única coisa que importa é sermos obedientes ao Pai. Ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro administrador, ele é o verdadeiro governante. E abaixo dele não tem ninguém que seja competente para administrar. Israel foi chamado para ser uma nação santa. É o que o Pai queria, ó. Israel foi chamada para ser uma nação santa, separada e única dentre todas as outras. Levítico 20:26. Sereis consagrados a mim, ó, pois eu, o Pai, o Criador, sou santo, e vós separarei de todos os povos para seres exclusivamente meus. Não que o Pai fosse desprezar as outras nações, mas esse povo aqui, ó, é que levaria a luz a todos os outros povos, aos gentios, e os gentios também seria do Pai. Entendeu? Esse povo gentio seria enxertado no povo, na videira verdadeira, que é os hebreus. Entendeu? Enxertado. Então todos nós seríamos um só povo e vivendo debaixo da mesma luz que é o nosso Pai. Mas não, eles quiseram um rei humano, né? Olhando para a situação dos nossos pais hoje, agora já está falando de nós hoje, ó. Será que nós fizemos o mesmo? Com certeza, né, meus irmãos? As pessoas ficam brigando, xingando, matando as pessoas nas ruas, em todos os lugares, por causa de um político corrupto, porque todos são corruptos. Aquele que disser que não é corrupto é mentiroso. Entendeu? Será que não fizemos o mesmo como nação que há muito tempo pediu o impeachment de Deus? Ou seja, os hebreus? Estamos fazendo as mesmas coisas que eles fizeram hoje. E sem governos, ó, e seus governos, uma nação idólatra, corrupta, não só em seus políticos, em sua fé. Um povo que se entrega ao carnaval, ao pecado e tem se comportado como se Deus não existisse. O que nós faz hoje é a mesma coisa que os hebreus fizeram no passado. Eles desprezaram o Pai, não queria que ele reinasse sobre eles, mas queria que um rei humano reinasse sobre eles. E o que foi que o rei humano fez com eles? Escravizou eles. Assim como os políticos de hoje fazem a mesma coisa com nós. Então, está certo, meus irmãos, o que essas pessoas fazem hoje? De ficarem fazendo vídeos, chamando as pessoas de covarde porque não foram votar. Ficam dizendo que as pessoas são covardes porque não escolhem um lado, ficam em cima do muro. Não, a gente não está em cima do muro. A gente escolheu nosso Pai como rei. Entendeu? Então quem escolhe o Pai como rei não está em cima do muro, e muito menos covarde. A gente está escolhendo o verdadeiro rei, que é o soberano sobre todas as coisas. A gente não é covarde, e nenhum desses que escolheram o Pai é covarde. Entendeu? Agora quem escolhe esquerda e direita, ou a direita, esse faz parte da Babilônia. Entendeu? Por quê? Porque está escolhendo um lado de Babilônia. Babilônia é tudo aquilo que corrompe o homem. Capitalismo, religiosidade e política. Essas três bestas andam junto. E se você escolhe um desses lados, você faz parte de Babilônia. É como está escrito em Apocalipse 18. Se você não sair fora, você será participante e culpado dos pecados de Babilônia.
entendeu? E as pragas que o Pai vai derramar sobre a Babilônia que está em toda a terra, todos vão pagar o preço, porque fizeram parte e escolheram Babilônia. Agora aqueles que escolhem o governo, ó, o governo do Rei da Glória, que é o nosso Pai, esse não está em cima do muro. Esse escolheu o verdadeiro Rei. Entendeu? Então acho que tá bom por aqui, né, meus irmãos? Já deu para entender que o Pai foi desprezado pelo povo hebreu. Ele era o rei. Ele era o rei deles. E eles não quiseram ele mais como rei, sim um rei humano, e que cometeu todos os tipos de desobediência contra o Criador, que é a mesma coisa que esses políticos de hoje cometem. E nós que não escolhemos essas amebas é que somos os covardes. Ou seja, aqueles que escolheram o Pai lá no deserto e foram poupados suas vidas são os erradão hoje. Mas os que escolhem Baal, que é Babilônia, vão pagar com a vida. É o mesmo exemplo. Os que escolheram o Pai, lá com Moisés, no deserto, escolheram a vida. Mas os que ficaram do lado de Baal, né, escolheram a morte. E tiveram a morte por herança. E os que escolheram a vida tiveram a vida por herança. É a mesma coisa de hoje. Só que as pessoas não querem ver, elas querem passar pano na cabeça das pessoas e dizerem que o Deus aqui é que é mau. Não, o Deus aqui da Escritura é justo e perfeito. Se você escolhe a vida, Ele te dará a vida. Se você escolhe a morte, Ele te dará a morte. E é Ele mesmo que paga, tá? Não é outro não, é Ele mesmo. Mas hoje os valores foram invertidos. O Deus é mau e o povo é bom. O poste mija no cachorro. Não é o Criador que é bom, é o povo que é bom e o Criador é mau. Inverteram tudo, meus irmãos. Fica na paz. Medita um pouco, tá? Porque quem foi desprezado na história não foi o povo. Quem foi desprezado foi o Pai pelo povo. E até hoje está sendo. Fica na paz.